Quando você olha para a paisagem dos Estados Unidos da América modernos, as verdadeiras marcas do Velho Oeste são poucas e distantes entre si. A Revolução Industrial realmente mudou a iconografia e as imagens das fronteiras americanas, infraestruturas e comunidades em geral. Dito isso, nem tudo que existiu durante as primeiras eras da história dos Estados Unidos foi simplesmente deixado na poeira de uma era mais moderna. As cidades fantasmas, especialmente aquelas de assentamentos ocidentais há muito esquecidos, são réplicas perfeitamente pitorescas dos espaços que ocupamos em toda a grande planície e além. De certa forma, as cidades fantasmas do Velho Oeste são os vestígios mais bem preservados da fronteira que hoje só conhecemos por meio de livros e enciclopédias. A arquitetura desmoronada e atmosferas desgarradas simbolizam as atitudes improvisadas da época. Se uma coisa é certa, é que com cada cidade fantasma vem uma história incrivelmente rica, cheia de começos otimistas e finais assombrados, muito parecido com a própria história geral do Velho Oeste. Para obter uma imagem melhor dos tipos de cidades fantasmas ainda desabitadas nas planícies áridas e empoeiradas nascidas das fronteiras americanas de outrora, aqui estão 3 cidades fantasmas fascinantes com uma profunda conexão com o Velho Oeste. A cidade fantasma Miners Delight, Wyoming, localizada no pé da cadeia de montanhas Wind River, no condado de Fremont, pode ser o assentamento abandonado mais apropriadamente nomeado em todos os territórios ocidentais. Miners Delight, também conhecida como Hampton City, foi um acampamento de mineração de ouro com sucesso variável de meados a fim do século XIX. As origens exatas são debatidas pelos historiadores, com 2 histórias preenchendo a narrativa do nascimento do assentamento. A primeira história se concentra em um homem chamado William Jones, que era um fazendeiro de gado em 1869, na área do atual Miners Delight. Segundo a lenda, Jones estava reunindo algumas vacas perdidas em um pasto ao norte de Hamilton City, quando descobriu flocos de ouro e alguns pedaços de quartzo que ele pegou. Jones sabia do acampamento recém-estabelecido abaixo, mas imaginou estar distante o bastante ao norte, na área inexplorada, para que sua descoberta não se tornasse conhecida, podendo voltar depois com todo o ouro para si. Ele pegou o quartzo, terminou de reunir seu gado e prometeu a si mesmo que voltaria. As suposições despreocupadas de Jones se mostraram erradas quando, após um curto período, ele retornou e encontrou novos mineiros trabalhando no pasto, devido a uma reivindicação feita exatamente onde Jones havia encontrado quartzo com ouro. Claro, Jones não iria embora sem tentar salvar suas altas expectativas, mas nenhum dos mineiros ou colegas prospectores acreditaria em sua história. Quando Jones não cedeu, os mineiros expulsaram o fazendeiro de gado, encerrando seu curto e insatisfatório tempo no assentamento agora apelidado de Delícia do Minerador. Apesar da grandiosidade e tragédia da descoberta de William Jones, ela pouco significava além de um belo conto folclórico nostálgico do Velho Oeste. Na verdade, a história de William Jones não é nada mais do que um mito tentando explicar a curiosa natureza do próprio nome de Delícia do Minerador. As verdadeiras origens de Delícia do Minerador se concentram em Jonathan Pugh, que também entrou em um campo de ouro parecido com seu contraparte mitológico. Pugh foi mais esperto e fundou rapidamente o Lodge, iniciando o assentamento conhecido como Cidade de Hamilton em 1868. Por 2 anos, a cidade colheu os frutos de seu período de boom. O ouro era abundante, e os mineiros que ouviram sobre as maravilhas da cidade de Hamilton se mudaram para o condado de Fremont, Wyoming, sonhando em encontrar sua fortuna. Por volta de 1870, o assentamento atingiu seu pico de população de 75, incluindo cerca de 40 mineiros. O restante do acampamento incluía familiares dos mineiros, alguns empresários e o chefe dos correios. A maior parte do ouro inicial veio de Spring Gulch, com um derramamento adicional de uma mina em Peabody Hill. Esse poço de mina específico foi chamado de Delícia do Minerador, devido às suas maiores quantidades de ouro, e a cidade de Hamilton City logo adaptou seu apelido de seu ouro mais produtivo.
mina. As operações de mineração foram encerradas em 1874, após os proprietários perceberem que a venda de ouro não correspondia ao investimento para recuperá-lo. O moinho de 10 carimbos construído para esmagar a rocha era caro de manter, e muitos dos prospectores restantes deixaram o Miners Delight por um negócio mais barato em outro local. Surpreendentemente, um novo grupo de mineiros surgiu no condado de Fremont um ano após o fechamento inicial, levando à reabertura das minas de ouro do Miners Delight e à continuidade da operação de seu moinho de 10 carimbos. Nos próximos 6 ou 7 anos, o assentamento retomou sua glória, com a população subindo para cerca de 75 e os poucos negócios espalhados gerando lucro. O segundo boom, embora tenha durado mais do que o primeiro, inevitavelmente veio com uma segunda queda em março de 1882. Mais uma vez, o investimento no acampamento de mineração excedia os ganhos dos prospectores e mineiros, levando ao fechamento total das minas de ouro novamente. No entanto, a própria cidade de Miners Delight permaneceu de pé e acolheu alguns residentes que ficaram por lá mesmo depois que os mineiros partiram. Por anos, foi uma cidadezinha pitoresca e tranquila, refúgio daqueles que buscavam a natureza ou um pouco de paz. Mas também não estava sem controvérsia. 11 anos após o último ouro ser colhido de Peabody Hill, Miners Delight acabou no meio de uma investigação estadual apelidada de Mistério do Serviço de Trava de Latão pelos jornais locais. O caso iniciou na agência dos Correios de Miners Delight, onde Jimmy Kimmy, o chefe dos Correios, enviou 8 cartas registradas para Rawlins, Wyoming. Ele guardou as cartas em uma bolsa de lona com um cadeado de latão, costume da época. Apenas os colegas-chefes dos Correios que trabalhavam na mesma linha postal possuíam as chaves para os cadeados de latão. A linha em questão para a entrega de março de 1893 era Rawlins e Northwestern, e a diligência postal estava saindo de Lander, Wyoming. Quando a bolsa e a diligência chegaram em Rawlins, a bolsa havia sido aberta e todos os seus itens, incluindo as 8 cartas de Miners Delight, tinham sumido. O Serviço Postal dos Estados Unidos da América lançou imediatamente uma investigação. Aparentemente, o roubo em Miners Delight não foi o primeiro ao longo da linha postal de Rawlins e Northwestern, já que outros valores e tesouros foram roubados anonimamente nos últimos meses. Eventualmente, os detetives postais dos Estados Unidos da América ligaram os roubos ao chefe dos Correios John Gatling e sua esposa, Stella Gatling, da agência dos Correios de Myersville Station. John e Stella foram julgados no outono daquele ano em Laramie City, perto da atual cidade de Jeffrey, Wyoming. No julgamento, John Gatling manteve sua inocência quando as acusações foram retiradas, mas apenas porque sua esposa foi quem confessou os crimes. Ela afirmou que sofria de cleptomania, e apesar dos esforços fervorosos para controlar a doença, a mania persistiu e ela se encontrou roubando da carga postal do marido ocasionalmente. Stella Gatling foi condenada por diversos crimes federais e ficou presa em Laramie. Foi o roubo de sua carta, Miners Delight, que resultou na construção de uma ala feminina na prisão de Laramie como resultado de seu tempo lá, a primeira do tipo em todo o Wyoming. Quanto ao Miners Delight, o mistério do serviço de fechadura de latão foi a última emoção genuína vinda da cidade. Houve outros períodos de boom em 1907 e 1910, mas nada que reforçasse a população ou trouxesse de volta os mineiros em grande número. Durante a Grande Depressão, mineiros desempregados se reuniram em Miners Delight, na esperança de que a recessão econômica aumentasse a necessidade de ouro, mas nada se cultivou e o moinho de 10 carimbos permaneceu inoperante. Até 1960, o último dos residentes em tempo integral de Miners Delight partiu, e o outrora agitado acampamento de mineração rapidamente se tornou apenas mais uma cidade fantasma no condado de Fremont, Wyoming. Em 4 de junho de 1980, Miners Delight foi registrada no Registro Nacional de Lugares Históricos após o Bureau of Land Management assumir a cidade fantasma para uso em programas de escolas locais. Alguns afirmam que a aquisição foi feita de má fé, pois 2 famílias de Wyoming reivindicavam a terra ao redor de Miners Delight, mas após a morte de um dos detentores, o Bureau assumiu a propriedade mesmo assim.
Algumas estruturas do layout original de Miner's Delight ainda permanecem, embora em estado de decadência controlada. Estes variam desde algumas cabanas e celeiros até um salão, açougue, despensa, adega e curral. Viajantes curiosos ainda podem visitar Miner's Delight, desde que façam uma curta caminhada de um quarto de milha por uma ampla trilha de acampamento. A lenda conta que o espírito de alguns dos antigos mineiros e o fantasma de Calamity Jane ainda permanecem. Calamity Jane é uma das mulheres mais famosas da lenda do Velho Oeste. Antes de cavalgar com Wild Bill Hickok e se apresentar no show do Velho Oeste de Buffalo Bill, ela morava em Miner's Delight com seus pais adotivos, enquanto atravessavam acampamentos de mineração rumo a Deadwood, Dakota do Sul. Embora Calamity Jane tenha falecido muito após sua passagem por Miner's Delight, ela não foi a única a percorrer as colinas outrora repletas de ouro. Disse que os espíritos ainda voltam ao seu antigo território para lembrar o que poderia ter sido, as infames palavras finais para a antiga cidade de Hamilton e tantos outros acampamentos de mineração fracassados como ele. Uma das cidades fantasmas mais fascinantes a oeste do rio Mississippi pode ser encontrada no profundo noroeste do Pacífico, em um pequeno assentamento rural abandonado chamado Chanico, Oregon, outrora considerado a capital da lã do mundo. Chanico foi fundada por August Skernicka, que se mudou para o centro de Oregon em 1874, após o fim da Guerra Civil. A região tinha sido pouco povoada até que o ouro foi descoberto em Canyon City em 1862, aumentando o número de pequenas comunidades em toda a região, começando em The Dalles, Oregon. Alguns desses assentamentos, como Bake Oven e Cross Hollow, estavam perto da moderna fronteira de Chanaka, mas falharam em crescer pois a ameaça de bandos próximos de guerreiros indígenas americanos assustava os colonos a fazerem dos planaltos centrais de Oregon sua casa. Como resultado, o governo dos Estados Unidos da América concedeu ao Oregon uma subvenção para construir uma estrada militar de carroças através do centro do estado até o atual Idaho, como proteção contra facções inimigas. Com a totalidade da região agora bastante acessível para grupos migratórios, August Skernicka não pôde resistir ao seu próprio destino manifesto e começou o já mencionado Cross Hollow. Ele reivindicou o título de mestre de postagens após abrir um posto de correio em maio de 1879. No entanto, essa versão da cidade durou apenas 8 anos, e o posto de correio fechou em maio de 1887. Augusto não desistiu de seus esforços de colonização e trabalhou duro para transformar Cross Hollow em Chanico, sua última iteração. Ele foi inspirado pelas tribos indígenas amigáveis, que pronunciavam seu sobrenome de forma errada o suficiente para que se tornasse o nome oficial da cidade, quando foi incorporada em fevereiro de 1901. A cidade de Chanico em si foi projetada e construída por empresários que acorreram a Dallas, esperando capitalizar com a mais recente adição da Columbia Southern Railroad. Tendo sido concluída apenas um ano antes, em maio de 1900, a cidade rapidamente adicionou um hotel, uma torre de água e, mais importante, o maior armazém de lã de todo o Oregon. Com uma infraestrutura da indústria de lã estabelecida, a população da cidade disparou dentro da primeira década de operações. Depois que uma escola de 3 salas foi construída em 1901, famílias chegaram em massa, Chanico oferecendo tudo o que uma jovem família em crescimento precisava. Em 1902, Chanico consistia em um banco, uma ferraria, um jornal, um salão, lojas gerais, uma estação de bombeiros, a prefeitura e uma prisão. Se as pessoas quisessem ir à igreja, a escola oferecia serviços dominicais matinais em suas amplas salas de aula. A produção de ovelhas e gado era o verdadeiro prêmio da economia de Chanico, no entanto. Como não existia um centro de processamento de lã a leste da Cordilheira Cascade, ou a menos de 20 mil milhas quadradas de Chanico, tudo era transportado pelo entroncamento da Columbia Southern Railway na cidade. 1903 presenciou a maior venda de lã na história americana, com 3 grandes transações totalizando mais de 3 milhões, que é aproximadamente 102 milhões de dólares em dinheiro de hoje, quando ajustado pela inflação.
O ano seguinte viu uma arrecadação ainda maior de 5 milhões em vendas de lã. Em 1910, a população oficial de Xênico era de cerca de 500 pessoas, e seu futuro era tão brilhante quanto qualquer assentamento do noroeste do Pacífico que ainda persistia no início do século XX. Contudo, como muitas outras cidades, seu destino foi totalmente reescrito quando outra ferrovia da Union Pacific foi concluída em 1911, ligando Portland e Bend, Oregon. Apesar da nova rota ser uma alternativa à linha Columbia Southern, muitos viajantes e empresários preferiram a opção mais recente, reduzindo drasticamente o tráfego por Xanico. Alguns fazendeiros, vaqueiros e criadores de ovelhas permaneceram, mas grande parte do negócio de lã se reuniu no Columbia Gorge, e Xanico foi esquecido. Após um incêndio moderado consumir grande parte do distrito comercial, a prefeitura ficou sem recursos para reconstruir o centro de Xanico, reduzindo a população para cerca de 100 pessoas. A população de Xanico reduziu pela metade em 1940, após o fim dos serviços de trem de passageiros no início dos anos 1930. Em 1966, todos os serviços de trem foram eliminados, 7 anos após a primeira vez que Cidade Fantasma foi usada para descrever a antes poderosa capital mundial da lã. Nos anos 80, uma empresa de desenvolvimento comprou o Hotel Xanico com esperanças de renová-lo, parecendo que a vida estava retornando à cidade rancho abandonada. No entanto, nada realmente se materializou até a virada do milênio, quando Robert Pumplin Jr. comprou a propriedade e a transformou de volta à sua antiga glória. Hospedando uma loja de presentes antigos, um restaurante mobiliado e uma história interminável descrevendo a rica história da cidade, o Hotel Xanico atraiu turistas de todo o país por mais alguns anos, até que uma disputa de direitos de água fechou o hotel mais uma vez, desta vez para sempre. Nos anos seguintes, houve esforços para trazer um verdadeiro atrativo turístico de volta a Xanico. No entanto, com os problemas de direitos de água e saneamento enfrentados pelos poucos residentes remanescentes, tem sido quase impossível reunir algo notável. As pessoas agora podem dirigir até Xanico e explorar sua rica história através dos edifícios e fachadas ainda existentes na cidade. As lojas e negócios locais funcionam de meados da primavera ao início do outono, administrados principalmente pelas cerca de 20 pessoas que ainda vivem em Xanico ou arredores. Fora do centro comercial, os exploradores podem encontrar antigas diligências e vagões de trem, passarelas e fachadas projetadas para combinar com a estética do Velho Oeste, além dos galpões de ovelhas ainda de pé na borda da cidade. O Delivery Barn agora é um museu automotivo moderno, onde os visitantes podem ver carros antigos e outros artefatos aparentemente congelados no tempo. No geral, Xanico é um dos retratos mais intrigantes da história do Oregon na fronteira. Serve como um lembrete de que não foram apenas os acampamentos de mineração esporádicos e as falhas da corrida do ouro que originaram as cidades fantasmas que ainda valorizamos atualmente. Se a capital mundial da lã pode ser abandonada tão rapidamente quanto foi colonizada, nenhuma cidade ou assentamento estava seguro na paisagem mutável do Velho Oeste. Longe das montanhas cheias de ouro e pastagens repletas de ovelhas dos territórios superiores do oeste, está Amboy, Califórnia, um assentamento não incorporado deixado para se dissolver nos secos e áridos desertos do leste da Califórnia. As origens de Amboy remontam a 1858, quando foi primeiro colonizada por alguns transplantes desgarrados que se mudaram para o sul da Califórnia. Foi fundada a noroeste das montanhas Bullion, e fica na ponta sul das Montanhas Granite, no Parque Nacional Mojave. Não se sabe por que os primeiros colonos escolheram a localização do atual Amboy, mas acredita-se que foi alvo inicial para um possível acampamento de mineração de sal. Amboy fica ao norte do Lago Seco de Bristol. Bristol é exatamente o que o nome sugere, um leito de lago seco, preenchido com vários sais, minerais e sinais de uma possível câmara de magma. Embora se encha após chuvas notáveis no deserto de Mojave, o leito foi intensamente minerado no século XIX, levando a icônicas pilhas de sobrecarga em forma de cone e trincheiras estendendo-se pelo deserto, preenchidas com água de cor aquamarina.
Os depósitos de sal atraíram lentamente pessoas para se estabelecerem nas proximidades, resultando em uma comunidade sem nome no final dos anos 1850. Amboy foi oficialmente estabelecido em 1883, depois que o engenheiro localizador Louis Kingman fundou a cidade enquanto estava sob contrato para a Ferrovia Atlântico e Pacífico. Kingman foi enviado para construir estações de trem pelo deserto de Mojave, organizadas por um sistema de nomes em ordem alfabética. Amboy, naturalmente, foi a primeira dessas junções de Mojave. Embora o nome fosse novo para os poucos habitantes dos desertos vazios da Califórnia, acredita-se que seja derivado de uma cidade homônima na costa do Atlântico. Acredita-se que os municípios de Amboy, em Nova Jersey, sejam as principais inspirações para a cidade. No entanto, Amboy lutou para crescer para qualquer população notável nos próximos 40 anos ou mais. Sem muitos recursos para se apoiar, as pessoas que se mudavam pelos Estados Unidos viam muito pouco interesse no deserto de Mojave, conhecido por suas secas, terreno difícil, falta de água e temperaturas de 3 dígitos durante o verão. Com a construção da rodovia National Trails em 1914, a esperança era que um aumento de viajantes parando em Amboy aumentaria a residência durante todo o ano. Quando a iniciativa da autoestrada falhou, a abertura da Rota 66 em 1926 era esperada para ser o suporte vital para a rodovia Trails, sendo a melhor coisa que já aconteceu para Amboy. Apesar da nostalgia pelo Velho Oeste e a paixão pela fronteira ocidental terem diminuído neste ponto do século XX, a vida renovada de Amboy foi muito apreciada por seus poucos habitantes. Amboy rapidamente se encheu de turistas e exploradores de todo o país, usando a Rota 66 para se aventurar no oeste e encontrar aventura em uma parte em desenvolvimento dos Estados Unidos, em vez de mineiros montando acampamento na esperança de reivindicar uma fortuna. Em 1938, um grande destino turístico foi instalado no coração de Amboy, chamado Motel e Café do Roy. Construído por Roy Kroll, serviu como restaurante e posto de serviço, adicionando um motel na década de 1940, quando Roy entrou no negócio com seu genro, Buster Burris. Buster Burris, uma lenda da Rota 66, conhecido por muitos ao longo da Main Street da América, viu potencial turístico em Amboy e comprou parte da propriedade. Isso incluiu uma nova adição de uma instalação de hospedagem, colocando o motel no Roy's Motel and Café. Através desses esforços, Buster Burris ficou conhecido como o operador central de Amboy, administrando a cidade até vender tudo em 1995 e se mudar para as próximas 29 palmeiras fora do Parque Nacional Joshua Tree. A venda ocorreu devido ao declínio drástico da população em Amboy, que atingiu o pico de 65 residentes em tempo integral no fim dos anos 40 e início dos 50. O aumento do tráfego local foi impulsionado pelo fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e pela migração para o oeste dos Estados Unidos da América após a Grande Depressão e a Dust Bowl dos anos 30. Enquanto a Santa Fe Railroad mantinha trens de carga passando por Amboy via Kingman, Arizona e Barstow, Califórnia, o verdadeiro golpe de morte de Amboy foi a introdução em 1973 da Interstate 40, um grande projeto de rodovia que praticamente matou o uso generalizado da Rota 66 e, por extensão, o turismo que mantinha a economia de Amboy à tona. Nas próximas 2 décadas, Amboy buscou manter sua relevância por meio de parcerias com Hollywood em filmagens. A cidade emprestou sua atmosfera de cidade fantasma para filmes, comerciais e videoclipes, incluindo o popular The Hitcher, de 1986, estrelado pelo falecido Rutger Hauer. O café também virou um local favorito de atores famosos como Sir Anthony Hopkins e Harrison Ford. Em 1999, os últimos alunos da escola Amboy se mudaram para cidades maiores, fechando-a permanentemente. Nos 15 anos seguintes, o motel e Café Roy's teve vários proprietários, até que o magnata de restaurantes Albert Okura comprou Amboy inteira, visando restaurar sua glória da Rota 66. Em 2008, Okura finalmente reabriu o Roy's somente como uma experiência gastronômica, mantendo o motel fechado indefinidamente.
Infelizmente, o café só manteve suas novas operações até 2014, quando também foi fechado por tempo indeterminado devido à falta de recursos de água potável. Até hoje, Envoy possui uma loja de presentes operada pelos 4 residentes oficiais contados pelo Censo dos Estados Unidos da América. Serve principalmente como atração turística, já que as 3 bombas de gasolina restantes no local estão disponíveis apenas sob demanda. A cidade é tão fantasmagórica quanto possível para uma comunidade não incorporada, com histórias que atraem visitantes recorrentes. 2 das características são as crateras vulcânicas a oeste de Amboy. O principal destaque é a cratera Amboy, um vulcão extinto que teve sua última erupção há mais de 6.000 anos. Composto principalmente por lava lisa e ininterrupta, foi preservado ao longo dos anos como uma das atrações turísticas de Amboy. Contudo, permaneceu praticamente não visitado nas últimas décadas. Seu vulcão de cone de cinzas vizinho, chamado Cratera Pisgah, foi fortemente desfigurado devido às suas operações em uma pedreira próxima, e não se destaca como a Cratera Amboy, que fica a 1.000 pés acima do solo. O mais intrigante de todas as características abandonadas de Amboy não assume a forma de formações rochosas, arquitetura Googie ou lagoas de sal azul-verde. Ao invés disso, há muito se rumora que Amboy abriga criaturas bizarras chamadas rastejadores de Amboy, ou simplesmente rastejadores para abreviar. Essas aparições foram popularizadas pela primeira vez no filme de terror de 1977 The Hills Have Eyes, filmado em Victorville, Califórnia, outra cidade marcante da Rota 66 localizada a menos de 2 horas a oeste de Amboy, no deserto da Califórnia. Relatos afirmam que a equipe avistou criaturas estranhas de 4 a 6 patas rondando os acampamentos após o pôr do sol no deserto de Mojave. Enquanto muitos acreditam que são apenas histórias fictícias de fantasmas criadas por mentes criativas, alguns creem que há verdade nos rumores. 10 anos depois, durante as filmagens de The Hitcher, histórias semelhantes e arrepiantes foram compartilhadas entre o elenco e a equipe, que sentiam que havia algo mais do que os olhos podiam ver para aqueles que visitavam Amboy, especialmente à noite. Hoje em dia, os visitantes mais frequentes em Amboy e arredores são os militares dos Estados Unidos da América que vigiam estruturas confidenciais e outros equipamentos perto da cidade fantasma. Membros do exército têm sido francos sobre suas experiências com os rastejadores de Amboy, afirmando que avistaram as criaturas usando tecnologia de visão noturna no deserto de Mojave. Outros membros do serviço disseram que podem ouvir gritos perturbadores de animais e outros ruídos não naturais vindos da escuridão total da selva ao redor de Amboy, e alertam tanto os turistas quanto os residentes do sul da Califórnia a não visitarem Amboy à noite, muito menos passar a noite lá. Embora os avisos sobre os rastejadores possam não ser mais do que material para histórias assustadoras de dormir, não pode ser totalmente ignorado ao considerar todas as outras curiosidades anormais de Amboy, como suas crateras vulcânicas e lagos secos. Será que tudo isso são apenas uma série de coincidências que dão à cidade fantasma sua natureza peculiar, ou Amboy está situada em terras remanescentes de uma América pré-histórica que apresentava uma geografia totalmente diferente, repleta de criaturas quase extintas? A resposta pode nunca ser conhecida, especialmente à medida que o número de turistas diminui. Uma coisa é certa, no entanto. Amboy, Califórnia, pode ser a cidade fantasma mais fascinante, se não insignificante, de toda a Califórnia do Sul e talvez do Velho Oeste em geral.